Pessoal, saudação a todos, um bom dia, saudar Edson Vismona, saudar todos os presentes na pessoa do jornalista Fernando Rodrigues. Para a gente é uma alegria poder estar aqui. Vivemos tempos de desburocratização, simplificação, então que se inicie pela nominata, né, que já foram todos tantos citados. Para nós é uma grande alegria poder estar mais uma vez tratando e participando de eventos que trazem a mensagem da defesa do mercado legal como norte. Até porque a nossa maior crença, Vismona, e a gente tem falado muito sobre isso, é de que o nosso maior desafio não é mudar a lei. A letra fria da lei talvez seja o desafio mais fácil. O maior dos desafios no combate ao mercado ilegal, a práticas como contrabando, falsificação e pirataria, é mudar a cultura. E mudar a cultura é mudar o homem. E essa realmente é uma mudança mais desafiadora, mais lenta e, portanto, mais gradual. E só através de iniciativas como essa, e que se multiplicam e se pulverizam, né, por diferentes entidades, por diferentes estados. O Brasil é um país de dimensão continental, com fronteiras que aumentam esse desafio, faz com que esse caldo cultural ele comece a ser percebido hoje de forma mais presente, especialmente nos depoimentos que nós tivemos aqui, mais do que depoimentos, eu iria além, testemunhos, né, das entidades que começam a ter no seu eixo central de atuação o combate ao mercado ilegal. O João já esteve comigo em outras iniciativas, né, como o Furtado também, então a PRF tem estado integrada e eu sei que a comunicação da PRF melhorou, mas melhorou também as ações. A gente costuma perceber hoje notícias mais frequentes e mais alvissareiras de operações, de apreensões, de mercadorias contrabandeadas, ilegais. A questão do cigarro, por exemplo, sempre está protagonizando essas manchetes e se começa a perceber que o Estado, o poder público, o Luciano tinha também com o Ministério da Justiça, o poder público ele começa a perceber quão nocivo é o crime de contrabando. Porque a gente falava de cultura e, infelizmente, a gente tem essa percepção na nossa sociedade, meu caro Sandy, de ter uma sociedade que ela é tolerante com pequenos desvios, né? Ela consegue entender muitas vezes que essa prática, né, da venda de produtos falsificados parece que faz parte da nossa paisagem, né? Parece que está ali presente e aquilo ali já não nos incomoda mais. Aquilo ali já começa a fazer parte da rotina do dia a dia e quando não há a punição moral, fica mais fácil fazer o combate. Quando já se é normal dentro de casa os pais terem um DVD pirata para passar o desenho dos seus filhos, quando dentro de casa se tem o GatoNet e não as empresas credenciadas, esse exemplo ele começa a fazer parte da nossa cultura e é passado de geração a geração. Tem-se um ditado que costumo carregar comigo para várias situações e nessa se aplica bastante, que diz que se a palavra convence, só o exemplo arrasta. Então, é preciso ter no combate ao mercado ilegal também uma guerra cultural e para mostrar que esse crime, que aos nossos olhos parece, né, inofensivo, o senso comum da população, o senso médio, é de muitas vezes ver, né, um vendedor ou vincular o crime de contrabando, talvez aquele vendedor dos... Antigamente era CDs e DVD, hoje CDs nem vendem mais praticamente. Né, piratas lá nas belas praias da minha João Pessoa, né, você sentado naquela barraquinha ali, pé na areia, comendo um caranguejo, tomando uma cerveja, e o cara chega, está andando a praia toda, né, com o DVD de um lado do outro.
tem negócio tá no cinema ainda, nem saiu no cinema, mas foi gravado lá no cinema, né? E não é nem a cópia pirata do DVD que já tem, é gravado no cinema para poder passar para cada um. Então a pessoa olha, ou não, ou então essas marcas, né, bolsas de grifes famosas estendidas aí nas calçadas, e a gente diz, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, é melhor estar trabalhando do que no crime. E aí, quando se quebra essa casca superficial, se percebe um crime que é extremamente nocivo para a sociedade. Um crime que é um jogo de perde-perde. Perde todos. Deteriora o mercado de trabalho formal. Empresas estão fechando as suas portas porque o mercado ilegal tem ocupado o espaço, né, no comércio. Ele financia, já foi dito aqui, o crime organizado. O roubo de carga hoje é um dos grandes braços, né, de atuação das quadrilhas do crime organizado. Ele gera evasão de divisas, de receitas, ou seja, o poder público perde a arrecadação, e talvez seja por isso que depois de tantos estudos, Vismona, onde o Ético, o Fórum Nacional de Combate à Pirataria e outros institutos que trabalham com a nossa frente parlamentar, são a contraparte social, né, da sociedade desse nosso trabalho, tem apresentado, o poder público começou a perder, se chama tanta atenção aí para o Petrolão e a Operação Lava Jato, que no Petrolão tivemos aí um rombo que se estima aí entre 20 a 30 bilhões, enquanto no contrabando e no mercado ilegal se estima de perdas diretas e indiretas cerca de 100 bilhões de reais por ano. Só com a arrecadação de impostos, me parece que chega a esses 30 bilhões. Eu costumo dizer que é um petrolão por ano no mercado ilegal. Só que no Petrolão todo mundo acompanhou, o duto era muito grande, era um duto só, e chama a atenção, né? Aquele duto que sai naqueles jornais da noite, né? Aí vem dinheiro pelo duto. Lá na Paraíba o povo diz, deputado, onde é que tem um cano desse? Que eu nunca vi, cano danado. Então é o duto muito grande, enquanto no contrabando você tem pequenos dutos, centenas, milhares, que se distribuem, e aí, às vezes, como falamos, passa, de certa forma, imperceptível a nosso olhar. Então, recapitulando do crime nocivo, eu falava que deteriora o mercado de trabalho. Falei que financia o crime organizado. Falei que gera evasão de divisas. Gera risco à integridade e à saúde do consumidor. O cidadão perde. Quem aqui não viu ou já leu em diversas manchetes crianças que se sufocam com pecinhas que se soltam dos brinquedos que vêm contrabandeados, muitos deles da China, e que não tem controle de qualidade. Bebidas falsificadas, alimentos falsificados, cigarros falsificados, que não tem controle de qualidade, que não tem vigilância sanitária, que vêm misturados e são de uma nocividade extrema para a saúde do cidadão. Remédios falsificados. Então o cidadão também perde. Gera um problema e inibe o bom ambiente de negócios. Diversas empresas, principalmente multinacionais, já repensam em investir no Brasil quando vem o tamanho do mercado ilegal. Quem quer entrar para concorrer de forma desleal com quem sonega, com quem não paga imposto. Então, perde o mercado de trabalho, perde o governo, perde a sociedade. É um jogo de perde-perde. Só ganha o infrator. Então, por isso que esse caldo cultural, para mostrar que esse crime ele está dentro hoje de uma das prioridades, né, de um Brasil que precisa evoluir, avançar, é essencial. E, mais uma vez, isso não é conquistado no estalar de dedos, é passo a passo,
de forma bastante paulatina, gradual, para que a gente possa avançar. Falei da cultura, me deixe voltar àquilo que principalmente é o meu papel principal, a letra fria da lei. As principais mudanças nesses últimos anos vieram do trabalho da nossa frente parlamentar. Com a minha subscrição e minha autoria, tivemos duas importantes modificações, uma na seara penal e outra administrativa. A última mudança no Código Penal foi num projeto de nossa autoria, salvo engano, 2013 ou 14, 2013, e que nós desmembramos o crime de contrabando e descaminho, que pertenciam ao mesmo tipo penal, e ao desmembrar conseguimos aumentar a pena para o crime de contrabando. Imagina o desafio, a dificuldade que é dentro daquela casa, especialmente sob a égide, a época do governo Dilma, do PT, para que a gente conseguisse aumentar a pena em Código Penal. E aí, claro, questão cultural, legítima, de pensamento, mas aí conseguimos fazer o convencimento daquela casa. A mudança foi relativamente pouco, mas muito importante. Saiu da pena de 1 a 4 anos para a mínima de 2 a 5 anos. Parece pouco? Parece. Mas o importante é que dentro da técnica legislativa penal, ao sair da pena máxima de 4 para 5 anos, nós retiramos o contrabando, que até 2013 era considerado um crime de menor potencial ofensivo, e crimes de menor potencial ofensivo no Brasil, eles estão vinculados à atuação dos juizados especiais criminais, nos quais o infrator, quando era abordado por o João lá da nossa Polícia Rodoviária Federal, ele conseguia, celebrava aquela prisão depois de muito tempo de investigação, muitas vezes, um trabalho de inteligência, levava à delegacia e, por ser um crime de menor potencial ofensivo, o infrator assinava um mero termo circunstanciado, recebia de imediato a suspensão condicional da pena, como está previsto em nossa legislação, e saía pela porta da frente, sorridente, numa mensagem simbólica horrível para as nossas forças policiais, como se fosse obra de enxugar gelo. Com essa mudança agora se permite, por exemplo, prisão preventiva, se permite vincular com crime continuado, com o crime organizado, crimes de maior potencial ofensivo, e a resposta que nós temos recebido tem sido extremamente positiva, porque uma lei ela demora, né, a se integrar à rotina das polícias, das autoridades, e aí passados 5 anos ela já é fruto, hoje essa legislação nossa já é fruto dessas mudanças. A última seara administrativa, nós, na primeira lei sancionada no governo Bolsonaro, foi também de minha autoria, foi a legislação que caça a carteira de motorista do transportador que é pego com carga roubada, com carga contrabandeada. Parece pouco, mas também é muito efetiva, porque esse transportador, que é apenas um elemento da quadrilha, muitas vezes ele se dizia, eu fui contratado, eu não sei do que era, mas ali quando a carteira de habilitação dele, que é um instrumento de trabalho, que bota o pão na mesa da sua família caçado, já se começa a ter efeitos de ter o transportador que repensa. Então, nesse pouco mais de 1 minuto que me falta, para que não furte o tempo, como foi dito aqui anteriormente, é importante fazer uma última assertiva quanto ao problema do comércio eletrônico vinculado com contrabando. É inadmissível que a gente tenha também expostos a insights, né, todo esse mercado contrabandeado, também nos sites de leilão, né, OLX, Mercado Livre. Esse controle tem que ser pensado de alguma forma. E aí a atuação do poder público, né, porque está ali exposto, não requer um trabalho de inteligência tão grande, então tem que ser focado. É claro que tem muita coisa no Brasil que merece protagonismo e acontece ao mesmo tempo, mas uma pessoa vai num site que está aberto para todo mundo, compra lá uma camisa da grife A, o tênis da grife B, relógio que custa 70 mil reais lá fora por 500 reais e recebe pelo correio. Tem alguma coisa errada. E são ações como essa que vão fazer com que a gente possa realmente recuperar esse espaço para que possamos avançar. O parlamento, ele tem, por natureza, a vocação
para mediar esse tipo de solução, colocar os diversos agentes sentados à mesma mesa, governo, setor produtivo, legisladores, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Auditoria do Trabalho. Todas essas ações, elas estão integradas, precisam de ter gestão de inteligência. Já aconteceu, já deu certo no Brasil, a Copa do Mundo foi um exemplo, funcionou, é só aplicar isso no dia a dia para o cidadão brasileiro, que também merece a mesma atenção. Então, grato pelo espaço, grato pelo convite do Poder 360, do Instituto Ético, e vamos continuar à frente com essa batalha que é importante para o Brasil poder ganhar a guerra contra o crime. Muito obrigado.